Para começar, o seu nome completo é? Maria José Gonçalves. Zezé. Zezé. Vulgo Zezé. Zezé, Zaquias, Zezinho. Quando você lê em algum lugar ou ouve Jornal Cidade de Santos, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Fechamento. Era uma loucura. Aquilo ali, e se era verão, junto à loucura dos repórteres, eram todos jovens, né? Os cupins. Porque o Cidade era um prédio antigo. Te falaram dos cupins? Falaram, não. O prédio era antigo e tinha aqueles janelões. Aquilo entrava por onde tinha espaço, ele entrava. É a primeira coisa que eu lembro. E o Bland, né, apertando. Tá na hora. Como é que você foi parar no Cidade de Santos? Você foi lá e bateu a porta? Não, emprego? É o seguinte, eu trabalhava no IBC e a única coisa que eu tinha facilidade de fazer na vida eu tinha mais facilidade era escrever. Diante disso, eu quando optei por uma faculdade, optei por jornalismo. Aí fiz jornalismo, tanto que eu tenho meus amigos, são praticamente todos daquela época, e eram classes pequenas, de 18, 19, 20, e havia muito entrosamento com as classes, as turmas que vinham posteriormente, entende? Então, todo mundo se conhecia, a gente viajava muito, tinha uns professores ótimos, muitos da USP, e a gente viajava muito, ia muito para São Paulo, teatro, enfim, era uma vida cultural assim bem intensa. Aí fiz o jornalismo, tal, trabalhava de dia no IBC e à noite estudava. Aí nós nos formamos, a minha turma é de 66 que se formou. Nós entramos em 66, minha turma foi em 66, foi a primeira turma de 4 anos. E houve uma junção do pessoal que estava no terceiro com a nossa, que era do primeiro, porque entraram novas matérias, e com isso eles também passaram a ter essas novas matérias. Então, havia um entrosamento muito grande do terceiro, que passou depois para 4 anos, até o primeiro ano. Mas turmas de 19, 20, 26, uma classe de 30 anos, de 30 pessoas, era assim, um fenômeno. E quanto tempo? E aí a gente se formou e tal, e nesse meio tempo, ainda como estudante, acho que já estava no 4º ano, o Cidade estava em vias de ser criado, fundado, e houve, eu acho que um concurso, sei lá, e o Roberto Pérez, ele seria uma ótima pessoa para você entrevistar. O Beto foi um dos aceitos, né? Aí, atrás do Beto, eu acho que foi a Sônia, acho que a própria Maria Alice, que era a mulher dele, assim, um grupo grande. Aí passou o tempo e tal, a gente já estava formada, a amizade continuava, a gente saía muito, já éramos muito boêmios na época. E aí a Sônia disse, Zé, você precisa ir lá no Cidade, vai no Cidade, vai fazer um teste e tal. Aí, um dia, eu estava assim meio em dúvida, né? Um dia eu falei, bom, fui, eu acho que foi com o Alci, se eu não me engano, que na época era o editor, e aconteceu também. Não, foi o seguinte, na época, eu acho que hoje não, no funcionalismo, a cada 10 anos você tinha direito a 6 meses de licença, com vencimento, tudo. Aí quando eu entrei em 60 no IBC e eu entrei em 70 no jornal. Quando eu fiz esses 10 anos, eu tirei minha licença prêmio, foi aí que eu fui fazer o teste. Conversei com o Alci e tal, e está tudo bem,
mandou fazer uma matéria. Eu me lembro que a primeira matéria foi ali na prainha de São Vicente. Era aqueles barquinhos, como que chamavam? Eram uns pegolim, pegolim, é isso? Não sei, eu acho que era isso. Era um barco, espécie de canoa tal. Aí eu fiz uma matéria, morrendo de medo, né? Fiz porque eu sou mais pelas humanas, entende? E eu devo ter feito uma matéria assim, pequena, mas ele gostou. Aí eu continuei, assim, como estagiária, né? Aí eu estava livre durante 6 meses, né? Eu fui indo e tal, aí me puseram para fazer escola, não entendia nada de nada. O cidade ainda era pouco conhecido, às vezes eu chegava, digamos, eu me lembro que foi no Canadá, quando eu sabia o que estava acontecendo e tal, não me lembro que matéria era, e disse, mas a tribuna já esteve aqui. Então, tinha isso, entende? A cidade sempre, no início, era vista assim com uma certa reserva. Fiz a escola durante 6 meses, aí eu tive que voltar para o IBC. Eu conversei, não me lembro com quem foi, se foi com o Si, como era o nome do outro? Sei lá, o editor, não me lembro, faz muito tempo. Que eu tinha que voltar para o IBC e que eu só tinha a noite livre. Tudo bem, então você vai cobrir geral à noite. Aí cobri geral à noite. Foi assim, não foi fácil. Eu trabalhava de manhã, à tarde no IBC e à noite no jornal, às vezes até 2 horas, exagero, até meia-noite, meia-noite e meia, entende? E levei, olha, eu trabalhei no Cidade 18 anos. E tive uma interrupção de 2 anos, quando a gente foi para a França. Depois voltei também, assim, ao acaso, porque não interrompendo o raciocínio. Aí comecei a fazer a noite, a geral, fiquei, não me lembro quantos anos. Quando eu aposentei do IBC, que eu tinha tempo contado, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu pude aposentar do IBC, aí eu estava livre. E eu me lembro que eu chegava cedo no jornal, porque eu saía do IBC, eu acho que era 6 horas, não, eu acho que era 5 horas, sei lá. E eu, para o geral, geralmente saía, era 8 da noite, 7, 8 da noite. Aí eu ficava, as mesas eram blocos de 4, né? Tinha um lugar vago perto do Roberto, de Variedades, Roberto Pérez, e ele era muito meu amigo. E eu ficava lá e ele disse, dá uma olhadinha nisso. Eu dava uma cópia de escada, tal, era excelente redator. E ficava no Variedades, né? Até chegar meu horário e tal. Aí eu voltei, eu aposentei, voltei a trabalhar de manhã. Foi de manhã? Foi. Aí eu não sei se alguém saiu de Variedades e tal, o Roberto chamou para trabalhar com ele. Aí eu trabalhei muitos anos em Variedades. No fim era até subeditora. E com isso, mas independente disso, tinha os fins de semana, porque Variedade a gente fechava geralmente na sexta-feira, tinha sábado. Então sábado ia para geral. E eu tinha também 2 colunas. Uma coluna pessoa, que a gente entrevistava assim uma determinada pessoa, e tinha de xadrez. Xadrez? Xadrez foi o maior desafio, porque o Blando era louco, não. E todos nós também éramos assim, era um desafio assim total. Aí um dia lá ele mandou, uma noite, eu estava vendo um torneio ali aqui na ponta da praia. Meu Deus. O clube de xadrez, inclusive, funcionou lá.
Não lembro. Não é 2004, não. Não é 2004, não. Era um centro cultural, um centro esportivo. Acho que existe até hoje, não sei. Não lembro o nome. E o torneio era ali. Você procura o sargento. Na época eu pensei que sargento fosse militar, mas não. Era o sobrenome dele. Procura o sargento, o doutor Clídio, que ele te dá assim as coordenadas. Aí fui, cobri o período todo do torneio. Eu não entendia nada de xadrez e continuo não entendendo nada de xadrez. Acontece que eu falei, quer saber do mais? Eu vou entrevistar essa meninada, que eles entendem, e eles vão me explicar. E eu vou fazer matéria baseada no que eles estão. O fulano foi bem, o fulano foi tal, como que foi a partida e tal. E a coisa foi levando. Todo torneio de xadrez que tinha, geralmente era à noite, aí isso foi na época da noite. A Zezé ia cobrir o bendito dos torneios de xadrez. Então, o que eu conheci de gente era o torneio do Banco do Brasil, era da Faculdade de Direito, era assim, torneios mil. E eu sempre e fiz amigos, é claro, né? Era o Horácio, era o Cláudio, era o Marcos Palocci, tudo meninada de 14, 13 anos, 12. Eles gostavam de mim, né? Porque eu dava maior atenção para eles e eu mais ainda, porque eles me davam as coordenadas. E até que um dia o Bland disse, olha, vamos ter uma coluna de xadrez. Não entendo nada de xadrez. Se vira. E eu me virei. E tive a bendita da coluna. Bom, eu sei que a coluna, sem modéstia, ela era, dos xadristas, é claro, né? Ela era super bem vista, bem querida. E tinha, na época, na Folha, acho que era Segal, se não me engano, um enxadrista, mas xadrista assim, eu acho que ele era até mestre, sei lá, uma senhora coluna na Folha da Manhã. Acho que era na Folha da Manhã. E por cargas d'água, eu acho que ele via a coluna, os jornais da empresa, né, porque a cidade era da Folha. Aí ele ia sair de férias e me convidou para cobrir a coluna dele em São Paulo. Só que o plano não deixou. Ele não deixou. Não. E no fundo, até era engraçado, porque aqui eu tinha todo né, o apoio. E lá em São Paulo eu não ia conhecer ninguém, o que eu ia fazer em São Paulo, né? Então tem essas passagens engraçadas. Muita gente fala sobre o ambiente da redação, que era, assim, era um lugar barulhento, uma casa de escrever, ventilador, as pessoas conversando, telefone tocando. Qual que é a principal recordação que você tem desse clima da redação? Ótimo. Adorava. Você é jornalista, você sabe, às vezes sob tensão, né, da matéria. Às vezes você vai fazer uma matéria, falta pouco tempo, está quase para fechar, o líder saiu uma droga, aí você... é da época do carbono também, né, a máquina e a lauda com carbono e uma cópia, né, porque as cópias eram guardadas. Então, às vezes, aquele líder saiu uma droga, se você não consegue um bom líder, você não faz droga nenhuma, né? Então, mas era legal. Era assim... Era bem no espírito do pessoal que trabalhava na cidade. Porque eram todos jovens. Eu era uma das mais velhas, porque eu tenho bastante idade. Não sei quantos anos você me dá? Vou arriscar. Eu, com a perda da minha sobrinha, minha irmã Camada, eu emagreci muito. Então eu não tinha toda essa pelanca que eu tenho agora. 89. Tá. Não. Então,
Então, não põe idade. Então, o que eu estava falando mesmo? Não, do clima, né? Do clima. Era uma bagunça, era uma bagunça meio econômica. E tinha uma coisa, as mesas, como eu falei, eram 4, formavam blocos de 4. E quando quando a turma ficava muito entrosada, muito barulhenta, aí o Blandi simplesmente mudava a disposição dos... Se você sentava lá como se fosse escola, se o teu bloco era na frente, ele mudava. Às vezes aqui, sei lá, alguém não ia ali e para quebrar aquela. Não adiantava porque era do mesmo jeito. Pessoal comendo também, não é? Porque aquela hora já estava com fome, tomando Coca-Cola, o que fosse, e bater nas matérias. Muita gente me fala desse clima de amizade, né? Que as pessoas trabalhavam juntos e depois do expediente continuavam juntos. Continuavam. Porque sabe o que? A gente veio da faculdade e lá a gente já era amigos. E com isso, foi pro jornal. Aquela amizade continuou. E eram os amigos que a gente tinha praticamente. Entende? Tinha os amigos paralelos, mas a gente vivia junto. Então continuava para tomar cerveja. A gente ia muito também. Era uma loucura. Antigamente ali o que chamava hoje boca e boca de fumo, né? Na época da faculdade do jornal, não. Era tipo daqueles barzinhos com boate e tal. A gente ia muito. Então era uma vida, nós éramos boêmios, entende? O meu caso, eu moro em São Vicente. Eu saía de casa na sexta-feira à noite, eu só voltava na segunda noite. Porque eu tinha, a Sônia morreu, uma amiga, a Soninha, eu dormia na casa dela. Então a gente emendava. Era Monforte, e tinha gente também que não era como o caso do Monforte. Monforte acho que não fez jornalismo, mas era entrosado com uma turma e outros mais, entende? E era uma turma muito unida, muito unida, entende? Saía muito namoro, alguns casamentos. Era assim, era o Cidade de Santos. Era um desafio, mas era também muito agradável. E muita brincadeira, né? Também, muita gozação. Como é que é? E põe gozação nisso. E muito desligamento também, eu era super desligado. Pegava no meu pé, aumentava, se acontecia uma coisa assim, eles aumentavam, diziam, oi, aconteceu isso com as Era isso. Que episódio você lembra desses assim? Que episódio você lembra assim? Tem muitos, tem tal que eles aumentam até hoje, eu falei, deixa pra lá, não pesa nada. Porque eu quando estava batendo as matérias, geralmente, eu tirava o sapato, o chinelo, lá o que fosse. Já te contaram, né, essa história? Aí eu acho que o Rocha chamou, qualquer coisa assim, eu fui atender o telefone, e eu calcei o chinelo, o contrário. E andei com dificuldade, e comentei. Aí foi aquela risada, e a história cresceu, aumentou. E tem uns fatos também engraçados até. Eu havia entrevistado um recém-cônsul português. Não me lembro o nome dele. Muito fino, muito simpático. Eu fiz a matéria, a pessoa, ele deve ter gostado, tal. Tudo bem. Umas 2 semanas depois, houve uma comemoração, não me lembro o que era, no centro português, mas tu sabe, o pessoal todo engalanado, né? Todo bem arrumado. E eu cheguei lá com minha pauta, devia estar, eu não me lembro se estava de calça comprida ou de bermuda. Aí eu chego, quem estava recepcionando disse, onde a senhora pensa que vai? Eu falei, eu vim entrevistar o cônsul e tal, né? Nesse meio tempo,
passou o cônsul e me viu. Aí, ai, por favor, entre, com toda aquela cortesia. Eu nunca tomei um vinho do Porto tão gostoso. Como aquele. Então, tinha esses acontecimentos pitorescos, né? Porque o porteiro me barrou e o cônsul me tratou assim com a maior finesse. Teve também um caso super engraçado. Isso foi logo nos meus primeiros 6 meses. Não vou citar nome. Havia uma pessoa aqui em Santos muito conhecida. E diziam que ela era lésbica e o irmão era gay. Tudo bem. Eu não me lembro porque foi que me mandaram entrevistá-lo. Não. Aí, logo umas 9 horas da manhã, sei lá, trabalhava de manhã, cheguei, toquei a campainha e tal, aí veio uma senhora com um peignoir, um chambre muito bonito, uma senhora muito fina, muito bonita. Eu falei, tá, eu sou Zezé, de cidade, eu vim entrevistar Dona Fulana, né? Ela não tá. Eu falei, tá brincando, é a senhora, né? Era o irmão. Okay. Era o irmão dela. Se bem que ele deve ter ficado super satisfeito, porque me tratou também assim super bem. Tem umas passagens engraçadas no jornal. Ô Zezé, o Cidade de Santos era um jornal muito combativo, né? O Jornal da Cidade, ele era visto assim com uma certa reserva pela classe, pela elite. Agora, era amado na periferia, né? E nas classes mais humildes, mais operárias. E o Cidade tinha isso, ele era muito criativo, não é? Então ele criou, o Blando deve ter falado isso, o torneio Dente de Leite, essas coberturas de xadrez que ocorria. Bom, o que eu ganhei de medalha, não sei o que, por cobrir xadrez, entende? Então, incentivava. E tinha uma outra sessão, sei lá, sessões mil. Então, ele era um jornal combativo. Ele era um jornal que a Hilda, ela tem um texto excelente na cultura, assim, e ela fazia bairros, entende? Então, ela chegava, olhava assim, e ela é meio fechada, a Hilda, não é assim. E ela chegava, olhava, conversava com 2 pessoas, voltava, já estava matéria, uma senhora matéria. Conhecia os bairros aqui de Santos assim, a pauta. Então era um jornal que olhava pela cidade, entende? E era combatido, era político também, mas era combatido. Chegaram a me dizer, uma das suas colegas me disse que chegava nos bairros, a equipe era muito bem recebida, né? Uma vez ela chegou, foi fazer um programa. A Hilda? Não, foi a Luciana. Lu. Luciana, ela falou que foi fazer uma matéria, o carro do Cidade chegou no bairro lá, começaram a bater palma. Não, é verdade. E falar em carro é engraçado, porque a gente, isso já deve ter comentado, né? Era as combis. A gente saía aquela 5, 6, 7, às vezes até 8. Aí o motorista, eu que tentei lembrar de algum motorista, mas faz muito tempo, que também era uma boa. Então o motorista ia deixava um aqui, outro ali, e na volta recolhia o pessoal todo. Mas era, nos bairros, o cidadão era muito bem recebido, entende? A elite não, a elite sempre olhou com uma certa reserva. Mas, Tem algum episódio específico que você lembra, assim, da recepção da população, dos entrevistados, assim, que te marcou bastante? Não, assim, em que sentido? Não, um problema que o bairro tinha, aí você chegou, fez a matéria... Não, eu nunca fiz matéria de bairro. Não? Não, eu não fiz. Eu fazia geral, porque quem fazia esporte era esporte. O bairro, batom, Guarujá era Guarujá, entende? Agora, nos fins de semana até podia ser, mas não.
Agora eu me lembro que também isso logo no início, eu tinha saído para fazer uma matéria, não me lembro que matéria foi. Aí houve um acidente na Anchieta com óbito. Aí me mandaram para lá. Aproveitou, foi assim, né? Começando no jornalismo, pegar um óbito, aí eu ainda comentei, procurei saber com o policial que estava no local. Ele disse, olha, você não esquece que o jornalista e policial saiu na rua, vem chumbo. O que tem que fazer, né? E realmente, né, já estava, fiz a matéria e tal. Tem momentos assim, mas no geral, às vezes é um desafio também, né? Às vezes você vai ter que fazer uma matéria, você não entende nada. Às vezes você pega um entrevistado que não abre a boca, tu sabe, não é? Você puxa, eu comentei isso contigo. Eu tenho facilidade de entrevistar, de falar não. Mas de entrevistar eu tenho, sei lá, é da pessoa, entende? Para conseguir alguma coisa, era dureza, saía 4, 5 linhas por aí. Tem isso também, né? Tem o lado bom e tem o lado... Ô Zezé, a redação era em Santos, mas a parte industrial, a gráfica, era em São Paulo, né? É em São Paulo. O jornal ia para Pacote, aquela coisa toda. Aqui, e muita coisa ia por telex, e por telefone eu acho que não, mas ia por telex. Qual era o tamanho da dificuldade disso aí na hora de fechar o jornal? Eu acredito a dificuldade na hora do fechamento, que tinha horário lá na... Porque lá em cima não era só Cidade, não era só Folha, porque tinha Folha, tinham outros jornais. Então eles tinham um horário, entende? E tinha uma redação do Cidade também em São Paulo, não é? Eu não conheci, nunca vi, mas não sei como que funcionava lá, eu sei que tinha. E era o horário. E muita coisa que não dava ia através de telex. Tanto que o menino que trabalhava no telex, ele era dos Correios, se eu não me engano, entende? E à noite ele trabalhava na cidade. E nesse processo aí tinha muito erro no jornal, né? Às vezes sim, às vezes tinha. E aí, no amanhã seguinte, as reuniões no Band. Falaram nas reuniões do Band? Não. Como é que falo isso? Tem um termo que fala de... Ai, meu Deus. Era aquela bronca, entende? Ele reunia o pessoal, falava. Aí o pessoal ficava todo assim, buchinho. Aí descia tudo de novo. O Bland era ótimo. O Bland é um cara sensacional. E um cara corajoso. Um humor assim meio negro, mas ele é ótimo. Então, fala do Bland um pouquinho. As pessoas gostam muito dele no geral, né? Gostam. Mas falam que ele é uma pessoa de... temperamental. Personalidade forte, vamos dizer Super assim. forte. Né? E ele era muito crítico com os repórteres, os jornalistas, né? Era. O que você contava de rasgar a lauda? Como é que era isso? Olha, rasgar lauda não lembro. Ele ficava na... Era de despedir, de mandar embora. Volta e meia, alguém estava na rua. Eu, particularmente, nunca tive nenhum atrito com ele, sei lá, aconteceu. Mas de rasgar lauda, até pode ser, mas eu não lembro disso. Eu lembro das reuniões, que ele deixava o pessoal lá assim no chão. Agora, e de bronca sim, também, de bronca. Mas de rasgar, até pode ser, mas eu não lembro disso. Então, ainda falando dessa questão aí do jornal, o jornal era um jornal combativo. E o jornal circulou uma boa parte era ditadura militar, né? Como? Era ditadura, né?
Como é que era essa relação aí de fazer jornalismo nessa época? Eu tenho o maior cuidado do que escrevia, né? Eu mesmo me lembro que uma ocasião eu recebi um telefonema, estava praticamente só eu à noite, e disseram, olha, aqui não me lembro quem era, aconteceu isso da refinaria, mas não é para falar nada. Era nessa base, entende? Vocês nem sabiam? Não sabia. Mas ele informou, mas disse que não era para falar. Então, dá para sentir o drama, né? Agora, quem fazia política é que tinha... o que fazia política era muito bom, que se podia falar, era o... Meu Deus, como é o nome dele? Você cobriu, entrevistou alguém que faz política? Então quem fazia política era o Sérgio Moita, que faleceu. Não, mas depois o Moita, um outro. Chico Lascala. Chico Lescala. Chico Lascala. Chico Lascala. Isso. Entrevistou? Então esse pessoal que cobria política e tal, que precisava ter assim mais... Agora eu tive, na época que eu cobri escola, eu cobri, acho que se não foi o primeiro, foi o segundo vestibular da faculdade de medicina. Não, sim, da medicina sim, mas esse acho que foi, eu sei que era da Lusíadas. Eu não me lembro se era administração, se era economia, que o Erasmo dava aula. E eu me lembro que eu cobri e tal, entrevistei a estudantada, esperei sair o gabarito, e quando saiu o gabarito, tinha uma questão errada, que o pessoal confirmou por A mais B que estava errado. Aí eu tinha que falar com o Erasmo. O Erasmo Dias. Eu falei, como que eu vou dizer que ele errou? E escrever depois que tinha errado, né? Aí eu sei que até que eu fui assim, pelos cantos, aí ele acabou, me lembro assim dos detalhes, mas no fim ele acabou concordando que estava errado e anularam a questão. Então, havia assim todo um cuidado, entende? Havia todo O Zezé, o jornal ele combatia muito os prefeitos nomeados, né? E até tinha uma... E como? Né? Como é que era essa época da defesa da autonomia, né? Olha, eu tinha, sei lá, como eu cobria só geral, eu não tinha muita ligação. E como eu trabalhava à noite, eu também não tinha muita, entende? Então eram matérias mais, era palestra, era, sei lá, era inauguração, não era social. Era o que acontecia à noite. Então eu não tinha muita ligação com a parte política, a parte econômica, a parte... Entende? Mas as matérias que você fazia à noite era para o jornal do dia seguinte? Pro dia seguinte. Não, era pro dia, sim, era pro dia seguinte. Era pro dia seguinte. Também tinha isso. Nós tínhamos essa desvantagem. Daí que o Bland ele instigava muito, que a gente tinha que procurar sempre o lado oposto do que a triba, a gente chamava a triba, do que a triba fazia, né? Procurar sempre, porque a matéria, eu saía, fazia à noite, eu entrevistava, fazia matéria, cobria à noite, batia de manhã, e só ia sair no dia seguinte, saía sempre amanhecido. Eu não lembrava desse detalhe, tem razão. Então eu acho que era isso que forçava a gente a procurar ser melhor, entende? Porque o pessoal que trabalhava de dia, não, a matéria saía de dia, digamos, até 7 horas, talvez até às 8, uma matéria de última hora entrasse. Mas senão não, era só... Ou se fosse uma matéria muito importante, aí ia por telex. Mas isso o quê? Até, eu acho que 11 horas da noite, por aí.
tinha isso. Olha, foi um detalhe que eu não lembrava, que era, as minhas notícias eram amanhecidas. Eu não lembrava disso. E nessa época aí, o José, o jornal ele combatia bastante o prefeito nomeado, só que chegou um período que o prefeito era o dono do jornal. O Caldeira, né? Carlos Caldeira, né? É. Que recordação você tem dessa época aí? O jornal meio que mudou a... Não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Não lembro. Estou te falando, como eu cobria à noite, não tinha assim lá muito, nem contato com o pessoal de dia, entende? Porque eu trabalhava à noite, batia matéria de Mas manhã. Mas à noite acontecia muita coisa importante, assim. Ah, deve ter acontecido. Mas faz tanto tempo, né, menino? Quantos anos que o jornal fechou? Nem eu sei. Foi em 87. Né? 87. São 3,90. São 13, 30 e tantos anos. Você quer que a gente lembre? É muito. Agora, você ficou um bom tempo aí, qual foi o seu último? Você ficou até fechar o jornal? Ou saiu antes? Não, fechei. Até o fechamento. Tá, e nesse período final aí, dava para perceber que o jornal tinha um clima. Um clima de que o jornal ia fechar ou não? Ou foi Eu acho que não. Eu estava na variedade nessa época. Tenho a impressão que não, que pegou todo mundo de surpresa. Foi para mim, como eu já estava fim de carreira mesmo, estava aposentada do IBC. E tem uma coisa, eu sempre dizia que eu tive a tranquilidade do jornal, tranquila, porque eu tinha o IBC. E eu aceitava bem o IBC porque eu tinha o jornal. Dá para entender? Então, para mim, é claro que eu senti, perdi os amigos, perdi um mundo de coisa, investimento também, mas eu já estava assim, numa fase que eu já estava cansada. Trabalhei 40 anos, não é fácil, né? Então já senti, é lógico. Mas eu me lembro que a gente foi pra rua e tal, mas estava fechado. Como é que foi o último dia no Cidade de Santos? Consternação. O pessoal, todo mundo assim, abalado, triste. Eu me lembro que foi isso. Você chegou no jornal e falou assim, o jornal acabou. Como é que foi isso? Não.